Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran, esse é o Leia a Bíblia Comigo, sempre uma leitura simples, mas revolucionária. A terra prometida virou terra de morte e escravidão e Jesus teve que fugir dela. Antes de mais nada, quero pedir para você sentar aquele dedão no like, ativar o sininho, se inscrever no nosso canal para você não perder nada e também para você dar aquela força honesta para a gente que está aqui produzindo esse conteúdo que eu espero que edifique muito a sua vida. O evangelista está tentando mostrar que Jesus é um novo Moisés. O evangelista o tempo todo está tentando fazer flexões com Jesus e o Gênesis e o Êxodo e o Levítico, tudo isso aqui no livro de Mateus. E aqui começa com a terra prometida virando a terra da morte, a terra da destruição, no qual Jesus inclusive teve que fugir. Por isso, o evangelista chega para o pai de Jesus como o anjo do Senhor, que na verdade nós já vimos nos vídeos passados, se você não viu, clica lá para ver que essa expressão, o anjo do Senhor, quer dizer a presença, a palavra, a expressão do próprio Deus. Esse Deus, naquele contexto religioso, um Deus distante, que estava lá atrás do Santo do templo, não podia aparecer diretamente, né? Naquela cultura religiosa, não se imaginava ele diretamente. Então ele aparece como o anjo do Senhor, depois que os magos partiram para o pai do menino e diz: olha, tira esse menino daqui, tira ele dessa terra e leva para o Egito. Sai da terra prometida e volta para aquela terra da escravidão. O povo tinha fugido do Egito para entrar na terra prometida, mas agora eles têm que fugir da terra prometida para encontrar refúgio no Egito. Consegue perceber como as dinâmicas já estão se dando entre o Mateus e o Êxodo? E nessa narrativa, o anjo do Senhor diz para José para ele ficar até lá, porque Herodes vai procurar matar o menino. Exatamente como acontece com Moisés. No nascimento de Moisés haveria um decreto, um genocídio das crianças, do bebê. O mesmo relato sendo feito para Jesus aqui em Mateus, fazendo essa dinâmica o tempo todo de apresentar Jesus como Moisés. Jesus como esse Messias libertador, Jesus como o novo Moisés, a mesma narrativa. Seguindo nessa lógica, José, assim como o povo foi liberto da escravidão, da morte, né? De noite o povo se levanta para marchar no êxodo, de noite na sua peregrinação de libertação, José à noite se levanta, pega a mulher e o menino e vai para o Egito, para se cumprir aquilo que havia sido dito pelo profeta. Do Egito chamei meu filho. Portanto, ele está fazendo aqui uma reflexão direta à profecia de Oséias, está lá no Oséias 11:1, né, para anunciar a ação do Senhor que protege o seu povo quando esse povo está em perigo. Quando Herodes morre, o anjo do Senhor novamente vai até José, lá no Egito, e diz: levanta, pega a mulher, o menino e volta para a terra de Israel, porque já estão mortos aqueles que procuravam matar o menino. Exatamente quando acontece com Moisés, lá em Êxodo 4:19, quando já não há mais perigo, Deus procura Moisés e fala: pode retornar para o Egito, porque aqueles que planejavam matar você já não estão lá mais. O evangelista coloca: já estão mortos aqueles que queriam matar o menino. Ora, mas não era só Herodes. Então o evangelista já está dizendo aqui para nós que havia um conchavo com a classe dominante para que outro Messias não aparecesse, ou para que o Messias não aparecesse. Então, a classe sacerdotal com a classe política, né, juntamente com a classe religiosa, não queria a aparição do Messias, porque eles sequestraram o poder, tanto de Jerusalém quanto da Judéia. Sequestraram o templo, né, corromperam tudo que havia, o poder político, o poder sacerdotal, né, esse poder religioso. Então, essa classe, que é plural, que é muita gente, não queria a aparição do Messias. Então, Herodes, ele simboliza o poder de uma classe dominante. A vontade de Herodes de não perder o poder, a vontade de Herodes de genocidar as crianças, ela também se dá porque os sacerdotes não queriam perder os privilégios que eles inventaram, né?
essa classe política não queria perder os privilégios que foram ali construídos. Então, quando ele fala já estão mortos, é uma denúncia de que muita gente gostaria que o status quo fosse mantido. Então José, após ouvir o anjo do Senhor, pegou a mulher e o menino e entrou em Israel. Na palavra voltar para Israel está na nossa tradução bíblica brasileira, portuguesa, do português brasileiro, mas no grego a palavra que está ali é o ingresso, a entrada na terra prometida, justamente fazendo essas flexões. Assim como o povo se libertou do Egito e entrou na terra prometida, fazendo novamente uma alusão, agora está José, Maria e a criança entrando, o mesmo verbo do Egito para a terra prometida, confirmando essas lógicas de que Jesus é o novo Moisés, de que o Salvador está entrando na terra novamente, quando Deus liberta o seu povo do Egito. José, ao chegar em Israel, soube que Arquelau estava ali comandando essa região da Judéia, e aí ele foge, porque ele sabe que Arquelau era um homem sanguinário. Só na sua posse ele já matou 3.000 homens, então era um homem muito sanguinário. O que José faz? Então José vai para a Galileia, para o seu povoado, para o seu povo. José vai para o povo de Maria, para o seu povoado, ali em Nazaré. E é curioso, porque a Judéia vem desse nome do Judas, que é um dos filhos de Jacó, o patriarca das 12 tribos que formaram Israel. Tem toda essa gama, essa pompa. Já a Galileia é a expressão dos desprezados, como diz o capítulo 8 de Isaías, o versículo 23, é a Galileia dos pagãos. Em hebraico, como Isaías descreve, Galileia como Goim, que é o território dos pagãos, o território dos desprezados. Então, da Galileia é que vai entrar o Salvador. Galileia dos pagãos é onde o Salvador é feito gente. Do lugar dos pagãos, da ausência da religião, é onde Jesus fica 30 anos, praticamente, ali da sua infância até a sua fase adulta, para aprender a ser gente, do lugar aonde a religião não domina, do espaço dos pagãos, e não do espaço qualquer, de Nazaré, uma cidade de péssima reputação, uma cidade extremamente pobre, uma cidade que foi aviltada, que foi destruída pelo agronegócio do seu tempo, e as pessoas, o pequeno agricultor, o pequeno trabalhador, foi posto para fora, estava sem trabalho, sem condição de existência, como naquela parábola que eles ficavam todos na praça esperando trabalho, porque não tinha mais trabalho. Eles deixaram de ser agricultores e passaram a ser pescadores, que era inclusive uma atividade considerada impura. Mas por quê? Porque não tinha mais trabalho. Roma veio com a força do domínio, roubou as propriedades dos pequenos proprietários, roubou as propriedades dos fazendeiros, transformou Galileia num grande lugar de exportação de vinho, um grande lugar de exportação para o restante do Império Romano dos seus produtos, mas empobreceu demais a própria população. Então Nazaré, Galileia, é um espaço muito empobrecido, de produção quase que colonial, de produção só para sustentar os vícios de Roma. Nesse lugar dos pobres, dos empobrecidos, é que Jesus fica grande parte da sua vida aprendendo na sua adolescência, na sua segunda infância, na sua juventude, a sua jornada do que é ser humano. Jesus demora 30 anos na Galileia, em Nazaré, para aprender o que é ser gente. E a Bíblia não fala muito sobre a infância de Jesus, mas o que a gente sabe é que foi nesse espaço que ele teve as suas memórias, as suas afetividades, a sua construção de humanidade. Nazaré, inclusive, é uma cidade tão ruim que a gente pode perceber lá em João 1,46, a frase de Natanael, quando ele vai dizer, mas pode vir algo bom de Nazaré, E isso aconteceu para que fosse cumprido o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado de Nazareno. Na verdade, o evangelista, ele não está escrevendo mesmo a palavra Nazareno. É habitante de Nazaré, mas ele quis escrever Nazareu. E esse é um termo importante para a gente pensar. Porque quando o evangelista escreve Nazareu, ele está falando de Názer ou de Nézer, que é
um infinitivo da palavra que significa broto, rama, galho, como está lá na profecia de Isaías, no capítulo 11, 1, do tronco de Jessé sairá um ramo, um broto que nascerá às suas raízes. Jessé, a gente não pode esquecer que é o pai de Davi. E Nazir, que significa consagrado. Então veja que o evangelista está falando que Jesus é esse broto consagrado, mais uma vez testificando a linhagem de Jesus para fazer as ilações de Jesus como profeta, como o novo Moisés, né, como esse Messias que tem essa linhagem sacerdotal, né, que é consagrado. Por isso, então, o evangelista faz a ideia de, não é que ele seja nazareno, mas na verdade ele é nazareu, né? É essa a primeira informação de que o Mateus quer falar de Jesus. Por isso, então, José partiu da região da Galileia e foi morar nessa cidade chamada Nazaré.